Olá, pessoal do oitavo ano. Vamos então para a segunda parte, né, deste módulo, que é o sistema cardiovascular, o sangue, tá? Vamos agora falar literalmente do sangue e nós vamos conhecer aí os tipos de sangue, né? Então, tudo começa com a descoberta dos tipos sanguíneos, né, que está relacionada àquelas tentativas lá do século XIX de fazer transfusão usando sangue humano. Essas tentativas sempre, né, quase sempre davam errado, resultando então que em um quadro de coagulação do sangue. A solução dessa questão veio lá em 1902, quando o médico austríaco Karl Landster, né, identificou a incompatibilidade entre o sangue das pessoas. Então ele percebeu que existiam diferenças. Lannister misturou então a amostra de plasmas, né, de plasma de sangue de algumas pessoas com o sangue total de outras e observou a coagulação do sangue em alguns casos. Então, o que, que ele concluiu, né? Que existe algumas substâncias no plasma que chamou de aglutininas, que provocam a aglutinação, né, das hemácias, pois essas células possuem certas substâncias, os chamados aglutinogênios. Então, a gente vai começar agora a falar de palavrinhas como aglutininas, está relacionado ao plasma, aglutinogênio está relacionado às hemácias e a aglutinação é uma reação que ocorre entre essas duas estruturas, né? A hemácia do doador com o plasma do receptor, perfeito? Suas pesquisas levaram então à identificação do sistema sanguíneo conhecido como ABO, tá? ABO, composto então de 4 tipos sanguíneos. Nós vamos ter pessoas do tipo A, do tipo B, do tipo AB e do tipo O. Hoje, nós sabemos que as células têm determinados tipos de proteínas em sua superfície que desempenham diferentes funções. Essas substâncias, denominadas por Lamster, né, como aglutinogênios, são um dos tipos, né, de proteínas presentes nas hemácias. Então, quando um paciente então recebe, né, um tipo de sangue estranho do seu próprio, esse sistema imune, né, que considera essas proteínas da superfície dessas hemácias como um antígeno. Então, se eu recebo um sangue estranho, eu vou entender que aquela proteína que está na hemácia que está entrando como um corpo estranho. E quando a gente fala que é algo estranho, a gente chama de antígeno, né? Então a gente já viu isso também no início do ano, tá? Mas olha lá, no ano passado vocês também já viram, né, que os antígenos, né, que o antígeno ele é qualquer substância que o corpo não reconhece como pertencente a ele e aí considera como invasor. Então, como ele considera como invasor, ele gera uma resposta imune. Quando a gente falou do sistema imune, vocês viram isso ano passado. Então, também, quem tiver curiosidade de rever, vai no playlist do sétimo ano, tá? Uma das respostas imune é a formação de anticorpos, ou seja, proteínas que vão grudar nesse invasor, dificultando que ele se mova e assim possa ser destruído, né, pelas células do sistema imune. Então, na presença de um sangue estranho, o organismo, o que acontece? Do paciente, né, de quem está recebendo, vai atacar as células, né, essas hemácias novas, né, e com os seus anticorpos. E aí essa reação, essa questão que vai grudar ali para destruir, ele deu o nome de, né, esse anticorpo, né, ele deu o nome de aglutinina. E a reação que acontece, na verdade, é a aglutinação. É isso que aparece aqui, ó. Forma esses gominhos, né? Esses grumos, melhor dizendo. Né? Então, eu tenho um sangue que não teve reação e um sangue que sofreu reação. Tudo bem? Então, vamos falar dessa imagem em particular. Então, na imagem que apresenta aí, ó, né, no slide, ele apresenta as características de cada tipo de sangue quanto aos seus, né? Antígenos, ou seja, né, aqueles corpos estranhos nas hemácias, que a gente chama de aglutinogênio, e aquilo que a gente produz no nosso corpo, que são os anticorpos, né, ou as aglutinina. Então, vamos entender aqui, ó, uma pessoa que é do tipo A,
Ela vai ter essa característica, tá? Eu tenho lá a linha das hemácias e o que que essas hemácias vão apresentar, e eu tenho a linha do plasma, né? O que que ele vai apresentar. Então, olha lá, ó, aquilo que está aderido na hemácia, na verdade, é uma proteína, né, chamada de aglutinogênio. No caso do indivíduo A, é o aglutinogênio A. Mas se ele entrar num outro corpo, né, que não tenha essa característica, ele vai ser reconhecido como um antígeno, tá? Por isso que o antígeno está aqui. Então, o indivíduo A, ele tem nas hemácias esse aglutinogênio A e ele tem no plasma anticorpos ou aglutinina anti-B. Ele não pode ter o anti-A, porque se ele tiver o anti-A, vai reagir com a própria hemácia dele, vai dar aquela reação e isso não é bacana. Então, se eu sou aglutinogênio A, eu não posso ser anti-A, eu tenho que ser o outro, anti-B. O indivíduo que é B, ele vai ter nas suas hemácias o aglutinogênio B, e aí ele vai ter no seu plasma, ele não pode ter o anti-B, porque aí vai reagir esses dois. Então, ele tem o aglutinina anti-A. O indivíduo AB, ele tem os dois aglutinogênios, né? Os dois antígenos, tanto o A quanto o B. Só que em contrapartida, no seu plasma ele não tem nada, porque ele tem os dois aqui, então ele não pode ter nada no plasma. E por fim, o indivíduo O, que não tem nada na sua hemácia, então é sem aglutinogênio. Em contrapartida, ele vai ter no plasma tanto o anticorpo, né, anti-A e anti-B, ou aglutininas anti-A e anti-B. Então é isso que caracteriza o indivíduo. Quem for O não tem nada na hemácia e tem os dois anticorpos. Quem for AB tem os dois antígenos, né? Mas não tem nada de anticorpo. Quem for B, né? Isso aqui é para quem for AB, tá? Quem for B vai ter o quê? Um antígeno, né? B e vai ter o anticorpo A. Quem for A vai ter o antígeno A e vai ter o quê? O anticorpo B, certo? Então, em transfusões incompatíveis, as hemácias atacadas aglutinam-se formando grumos, que é o que a gente chama então de aglutinação. Então, o sangue aglutinado, né, circulando pelo corpo de um paciente, pode entupir vasos sanguíneos importantes e aí provocar o quê? A sua morte. Então, isso explica os resultados das primeiras tentativas de transfusão que deram errado. Ou seja, né, hemácias erradas em plasmas diferentes. O indivíduo que é B, ele não pode receber do AB, porque ele vai ter o aglutinogênio A e ele tem um anticorpo A. E o indivíduo que é B não pode receber do A, porque vai reagir com o seu anticorpo, certo? O indivíduo A, ele não pode receber do B, porque vai reagir com o seu anticorpo, e também não pode receber do AB, porque vai reagir, né, com o anticorpo que ele tem. Então, o A, ele recebe dele e recebe do O, certo? O B recebe dele e recebe do O. O AB, por não ter nada aqui, recebe de todo mundo, né? E o O, ele só recebe dele, tá? Porque ele tem, ó, o anti-A e o anti-B. Tudo bem? Vamos fazer aqui entender como que ocorre a identificação dos tipos sanguíneos, a famosa tipagem sanguínea. Então, a identificação do tipo sanguíneo, né, é bastante simples. Então, vamos olhar esse exemplo que aparece aqui no material, aqui na imagem. Em uma lâmina, nós vamos colocar 2 gotinhas de sangue, né, do paciente. E sobre essa primeira gota, nós vamos pingar uma solução contendo a anticorpos anti-A, certo? Nessa segunda gota, nós vamos pingar aí uma solução que contém anticorpos do tipo B. E nós vamos verificar se vai ou não ter uma reação. Se houver uma reação, como acontece com essa aqui, ó, que as hemácias ficam grudadas, né? O que acontece? Aglutinou. Então, significa que esse tipo de sangue é A. Se não aglutinar, olha lá, ó, né? Não aglutinou, as hemácias não estão juntas, elas estão separadinhas, significa que o indivíduo não vai ser A, porque não houve esta reação. Então, isso é muito importante.
Agora, esse mesmo raciocínio do A, a gente pode fazer para o B. Por exemplo, aqui na imagem aglutinou com o anticorpo anti-A. Então, o indivíduo é A. Se tivesse aglutinado com o anticorpo B, o indivíduo era B. Se tivesse aglutinado com os dois, o indivíduo era AB. E se não tivesse aglutinado, o indivíduo era O. Então, é dessa maneira que a gente consegue fazer aí, ó, a identificação dos tipos sanguíneos. Tudo bem? Olha aqui um parênteses, vamos abrir um exercício, né? Um parêntese para um exercício. Nós temos lá, nesta linha, todas as gotinhas receberam, né, a solução com anti-A, e aqui nessa linha, todas receberam uma solução com anti-B. E aí vamos verificar se aglutinou ou não aglutinou, se formou gruminhos, né, gominhos ou não. Se a gente não conseguir identificar pela imagem, pelo desenho, olha o sinalzinho que aparece no canto de cada gota de sangue. O sinal negativo significa que não houve reação, o sinal positivo ou diz que houve a reação. Então aqui, ó, não aglutinou e não aglutinou, nem com o A, nem com o B. Então o indivíduo é O. Aglutinou com os dois, então ele é AB. Não aglutinou com o anti-A, mas aglutinou com o anti-B, então ele é B. Aglutinou com o anti-A e não aglutinou com o B, então ele é A. E é dessa forma que a gente, então, identifica a tipagem sanguínea usando essas soluções, né, de fácil acesso aí. Bom, na sequência nós falamos, então, das transfusões agora. Então, olha lá, em uma transfusão sanguínea é preciso levar em conta quais são os anticorpos presentes no plasma do receptor e quais são os antígenos presentes nas hemácias do doador. É assim que a gente vai verificar. Então, uma pessoa que tem sangue do tipo A apresentará anticorpos anti-B em seu plasma. Se esse paciente recebesse sangue do tipo B, né, ou seja, sangue de um doador cujas hemácias têm o antígeno B, ocorreria o que? Então, a reação, ou seja, a aglutinação, podendo causar sérios danos aí para o receptor. Mas vamos lá, então, seguir essa regrinha aqui, ó. Então, olha lá, o O, ele recebe dele e ele consegue doar para o B, para o AB e para o A. Então, o O é chamado de doador universal. O A recebe dele e recebe do O, mas ele pode passar, né, para ele mesmo e para o AB. O B recebe dele mesmo e recebe do O. E aí o B pode passar para ele mesmo e para o AB. Já o AB, ele só recebe dele, né? Ele recebe dele, recebe do O, recebe do A, recebe do O e recebe do B. Então, ele é chamado de receptor universal. Então, eu tenho aqui o doador universal e eu tenho o receptor universal. Por isso é importante, né, doar sangue, porque em casos de certas cirurgias, acidentes, determinadas doenças e até mesmo em alguns casos de parto, os pacientes precisam repor parte do sangue perdido, né? Portanto, a doação de sangue salva vidas e não afeta a saúde do doador, que rapidamente, né, se recupera, pois na doação são retirados apenas cerca de 450 mililitros de sangue. Então, a gente consegue repor. Então, por isso que é importante a gente, né, ser um doador, né, de sangue. Agora vamos lá então, ó, entender quem pode e quem não pode doar. No caso da doação de sangue, né, as pessoas que podem doar têm que estar nas seguintes condições: estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita antes dos 60 anos de idade, pesar no mínimo 50 quilos, estar descansado, né, ou seja, ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas, estar alimentado, mas ó, evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem então a doação. E apresentar, né, um documento original com foto recente, que daí pode ser carteira de identidade, cartão de identidade profissional, carteira de trabalho, né, previdência social e assim por diante. É necessário respeitar os intervalos para a doação, que para homens é de 60 dias, ou seja, né, durante um ano ele pode doar 4 vezes.
e para as mulheres 90 dias. Então, durante o ano, a mulher pode doar 3 vezes. Existem várias restrições que também devem ser observadas. Algumas serão temporárias e outras definitivas. Vamos conhecer aqui algumas temporárias. Resfriado, aguardar 7 dias após o desaparecimento dos sintomas. Gravidez, 90 dias após parto normal e 180 dias após parto cesariana. A amamentação, se o parto ocorreu há menos de 12 meses. Ingestão de bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedem a doação e tatuagem ou maquiagem definitiva nos últimos 12 meses. Então, isso aqui é temporário, mas nós temos os definitivos, né? Evidência clínica ou laboratorial das seguintes doenças, né, que são transmitidas pelo sangue: hepatite B, hepatite C, AIDS, o vírus do HIV, né? Doenças associadas aos vírus HTLV1 e 2 e doenças de Chagas. Usos de drogas ilícitas, injetáveis e a malária. Então, esses são os que a gente não, tendo isso, passado por isso uma vez, né, não pode doar sangue. Agora, o sangue doado pode ser utilizado como sangue total ou ter seus componentes separados para serem usados em casos específicos. Por exemplo, as plaquetas são doadas às pessoas com problemas de coagulação por falta desses elementos. Já as hemácias são utilizadas em pessoas com anemia. O plasma, por sua vez, pode ser usado em pessoas com problemas de coagulação por falta de algum dos fatores de coagulação, que são algumas proteínas que estão dissolvidas, né, no plasma. E, além do sistema ABO, existe também o sistema RH, que vai dizer se é positivo ou negativo, e o MN. Só que esses dois aqui, RH e MN, eles vão ser só estudados ali mais para frente, tudo bem? Pessoal, o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!